Olá e bem-vindos de volta à nossa jornada pela obra Uma Nova História da Música, de Otto Maria Carpeus. No nosso último encontro, a gente estabeleceu a base, a grande tese de Carpeus, que é a Renascença e sua polifonia como uma catedral sonora, uma arquitetura coletiva, objetiva, quase divina, né? Hoje a gente vira a página e entra no que o autor chama de a grande antítese, o barroco. E, segundo ele, não é uma transição suave, é uma explosão. Uma explosão é a palavra perfeita. A missão aqui é a gente entender por que, para Carpeus, o barroco musical não é só um estilo novo, é uma negação violenta de tudo que veio antes. A música deixa de ser sobre Deus, sobre a coletividade, para se tornar o palco do indivíduo, sabe? Com todas as suas paixões, dramas, exageros. E vamos ver como essa transformação radical reflete o espírito do tempo, o famoso Zeitgeist, que é a chave de toda a leitura do Carpeus. Certo, então se a Renascença construiu uma catedral, o barroco chega e bota tudo abaixo. O que define essa nova música? Carpeus cita os teóricos da época que queriam algo maravilhoso, grandioso, que causasse estupor. Exato, espanto. Mas a tese dele vai muito além do espetáculo. Vai muito além. Ele faz uma distinção crucial. Na pintura, na arquitetura, o barroco é uma intensificação da Renascença. Pense em Bernini pegando a estátua de Michelangelo e adicionando mais movimento, mais drama. Na música, não. Na música, o barroco destrói a estrutura fundamental da Renascença. E a arma dessa destruição, a grande invenção que define o século XVII, é a ópera. E o mais incrível, segundo Carpeus, é que toda essa revolução, a ópera, o drama, a emoção, nasceu de um erro, um completo mal-entendido. Exatamente, é um erro de tradução, basicamente. Um grupo de intelectuais em Florença, a Camerata Fiorentina, estava obcecado em recriar a tragédia grega. Eles leram os textos antigos e chegaram a uma conclusão. As peças de Sófocles e Eurípides eram inteiramente cantadas. Eles estavam errados, mas na tentativa de copiar esse suposto modelo, eles acidentalmente inventaram o futuro da música. É fantástico pensar nisso. Eles queriam ser arqueólogos da música e acabaram sendo os maiores revolucionários. Mas como, na prática, eles fizeram isso? Como se recria algo que nunca existiu? Bom, eles precisavam de uma nova linguagem. A polifonia renascentista, com suas múltiplas vozes independentes, entrelaçadas, ela não servia. Como um personagem poderia expressar sua raiva ou seu amor se estivesse cantando junto com outras 4 vozes ao mesmo tempo? Era preciso um protagonista. Então eles criaram o que a gente chama de monodia. Ok, vamos quebrar esse termo. O que é a monodia? Pense assim, a polifonia é um debate democrático, um coral onde todas as vozes são igualmente importantes. A monodia é a chegada do rei absolutista. É uma única voz, solista, um astro no palco, cantando a melodia principal e contando uma história. E para dar suporte a esse astro, eles criaram a banda de apoio, o famoso baixo contínuo. A banda de apoio, gostei da analogia. Exatamente isso. Geralmente um cravo ou alaúde junto com o violoncelo ou o fagote, tocando a base harmônica, o chão sobre o qual o solista podia brilhar, chorar, gritar, amar. Essa é a revolução. A hierarquia substitui a igualdade. Uma melodia principal e um acompanhamento. O indivíduo triunfa sobre o coletivo. E isso para Carpeus é um reflexo direto do que acontecia na sociedade. O surgimento do individualismo moderno e do poder centralizado dos reis absolutistas. A polifonia não evoluiu, ela foi demolida. E quem foi o primeiro a perceber que esse experimento de intelectuais não era só uma curiosidade acadêmica, mas sim uma forma de arte com um poder imenso? Aí entra o primeiro grande gênio do barroco, Cláudio Monteverdi. Carpeus o descreve como a ponte, o homem que transformou a teoria em drama visceral. Ele pegou essa estrutura nova, ainda meio crua, e injetou nela uma carga emocional que ninguém nunca tinha ouvido. Como ele fez isso? Qual era o segredo dele? Monteverdi entendeu que a dissonância
Notas que soam erradas ou tensas juntas não eram um erro a ser evitado como na Renascença, mas a ferramenta perfeita para expressar a dor, o conflito, a paixão. Ele organiza a música verticalmente em acordes, o que a gente chama de homofonia, e usa esses acordes para pintar quadros psicológicos. Em sua última ópera, L'Incoronazione di Poppaea, os personagens não são mais arquétipos. Eles são pessoas complexas, cheias de ambição, de desejo. A música revela a alma deles. É o nascimento do psicologismo na música. A partir daí, a ópera vira uma febre na Europa, certo? Carpaccio fala da ópera veneziana como o grande espetáculo, uma espécie de blockbuster do século XVII. Era obra de arte total muito antes de Wagner sonhar com o termo. Envolvia arquitetura de teatros magníficos, cenários engenhosos, drama e, claro, música espetacular. E esse modelo italiano se espalha, mas cada país o adapta à sua maneira. Na Alemanha, Heinrich Schütz pega a dramaticidade veneziana e a aplica à música sacra luterana, criando algo profundamente espiritual. Na França de Luís XIV, o Rei Sol, Lully cria uma ópera nacional, cheia de pompa, balé, grandiosidade para glorificar o monarca. E na Inglaterra, surge um gênio meio isolado, Henry Purcell, que faz experimentos incríveis, mas morre jovem. O ponto de Carpugs é que o século XVII é essa era de experimentação febril, instável, revolucionária. Ninguém sabia direito as regras ainda. Isso me leva a uma questão. Se eles demoliram a estrutura arquitetônica da polifonia, o que colocaram no lugar? Parece que, ao criar essa liberdade toda para o solista, eles criaram um vácuo. Se a música não era mais uma catedral de vozes, ela virou o quê? Uma tela em branco, talvez meio caótica? Caótica é a palavra perfeita. No início, foi exatamente isso. A ambição dramática original da ópera, de contar uma história, foi sendo substituída pelo desejo do público de ouvir seus cantores favoritos brilharem. E isso deu origem à área. A ação parava e o cantor ou cantora tinha seu momento de glória, exibindo todo o seu virtuosismo vocal. Uma espécie de solo de guitarra no meio da peça. Exatamente. E a estrutura mais comum da área era a ABA. Cantava-se uma seção, depois uma segunda contrastante e no final se repetia a primeira, geralmente com ainda mais ornamentos e improvisos para o cantor se exibir. Esse modelo, essa ideia de contraste e repetição foi tão poderoso que migrou da ópera para a música instrumental e deu origem ao concerto grosso, onde você tem a alternância entre a orquestra inteira, o tutti, e um pequeno grupo de solistas. Espera um pouco, aqui tem algo que me parece uma grande contradição na tese de Carpeus. Se a polifonia era o inimigo que precisava ser destruído para dar espaço ao drama individual, como é que ela volta à cena? Eles mudaram de ideia no meio do caminho? É o grande paradoxo que Carpeus aponta. E é genial. A polifonia, expulsa pela porta da frente na ópera, retorna silenciosamente pela janela na música instrumental e sacra. Músicos que tocavam órgão nas igrejas, por exemplo, nunca abandonaram a prática do contraponto de entrelaçar melodias. E a partir dessa prática, formas como a fuga e a variação ganham uma nova vida e uma complexidade absurda. Então, o que acontece no final do Barroco é uma espécie de fusão desses dois mundos que pareciam opostos. É a síntese perfeita. E ela acontece nos grandes gêneros do Barroco tardio, a cantata e o oratório. Neles você tem tudo junto. As áreas superdramáticas e individuais, herdeiras da ópera, e os coros grandiosos e complexos que resgatam a antiga polifonia. É a união da verticalidade harmônica com a horizontalidade do contraponto. O caos criativo do século XVII finalmente estava pronto para ser organizado. E essa organização tem nome e sobrenome, imagino. É aqui que entram os titãs que todo mundo associa ao Barroco. Handel e Bach. Mas pelo que entendi da leitura, Carpex não os vê como pioneiros, mas como finalizadores. Certo? Os grandes sintetizadores que chegam para arrumar a casa. Exatamente, eles não são os revolucionários. Eles são os mestres que olham para todo aquele século e meio de experimentação
e dizem, ok, agora vamos dar um sentido para tudo isso. Carpex argumenta que essa síntese final só poderia acontecer na Alemanha protestante, que por razões religiosas e culturais resistiu um pouco à dominação total da ópera italiana. A tradição luterana, com a figura do cantor, o diretor musical da igreja, manteve a chama da polifonia sempre acesa. Vamos falar de Handel primeiro. Ele parece uma figura mais mundana, cosmopolita. Completamente. Handel viaja, absorve o estilo italiano, vai para a Inglaterra tentar a vida como empresário de ópera. E ele quebra a cara. A ópera italiana sai de moda em Londres e ele se vê falido. É aí que ele tem a grande sacada. Ele cria o oratório inglês. Pense nisso. É uma ópera sobre um tema bíblico, mas sem cenário, sem figurino. Ele pega o drama da ópera e o leva para a sala de concertos, transformando-a num novo tipo de templo. E o Messias, sua obra mais famosa, Carpeo enxerga algo novo. Deixa de ser só sobre Deus no céu e passa a ser também sobre a humanidade, sabe? Sobre a nossa experiência de fé e redenção. É como se ele estivesse abrindo uma portinha para o iluminismo que viria logo depois. E aí chegamos a Johann Sebastian Bach. Carpels o trata de uma forma quase religiosa, o que é curioso. Se a música caminhava para o drama individual, para a ópera, Bach não parece um passo para trás. Um retorno ao mundo antigo e complexo que todos estavam tentando abandonar. Visto de fora, com certeza. E é exatamente por isso que ele foi quase completamente esquecido por um século após sua morte. Ele parecia antiquado para seus próprios filhos. Mas para Carpels, ele não é um passo para trás. Ele é o cume da montanha. Ele não nega a revolução individualista da monodia, ele a absorve e a coloca em seu devido lugar dentro de uma ordem cósmica divina. O que Carpels quer dizer com polifonia como lei da existência? Uma frase que ele usa para descrever a arte de Bach. Ele quer dizer que, para Bach, o contraponto não era só uma técnica musical. Era a própria imagem da ordem do universo de Deus. Cada voz, em uma fuga de Bach, é como um indivíduo com sua própria jornada, sua própria história, mas todas elas se movem em harmonia perfeita, seguindo uma lei maior, divina. Ele pega o drama da área italiana e o insere em suas cantatas, mas esse drama está sempre a serviço de algo maior. Suas obras são, como diz Carpel, didático-monumentais. Elas não são só música, são projetos para organizar o conhecimento musical. O Cravo Bem Temperado organiza o novo sistema tonal, os concertos de Brandemburgo são um catálogo de todas as formas instrumentais da época e a arte da fuga é o testamento final, a exploração definitiva do contraponto. Bach não é o fim da linha, ele é o ponto de chegada que dá sentido a toda a jornada. Certo. Vamos tentar amarrar toda essa ópera barroca do Carpeus. Se fôssemos resumir a visão dele sobre esse período, qual seria o ponto central? O ponto central é que o barroco não é um estilo, mas um processo dialético, uma história com começo, meio e fim. Carpeus usa a divisão de outro musicólogo, Manfred Buchholzer, para deixar isso cristalino. Primeiro temos o primeiro barroco, a antítese, a revolução violenta da ópera e da monodia que destrói a polifonia renascentista. A demolição da catedral. Perfeito. Depois vem o barroco médio, o caos criativo, a poeira da demolição. É a fase de experimentação, de disseminação das novas ideias pela Europa, com cada nação tentando encontrar seu caminho nesse novo mundo sem regras claras. E por fim? O último barroco, a grande síntese. É quando Bach e Handel chegam para organizar o caos. Eles pegam os escombros da polifonia e os tijolos da nova homofonia e constroem algo novo, monumental, que une o melhor dos dois mundos, restaurando a ordem dentro do novo sistema tonal. E essa jornada musical da destruição à ordem, do caos à síntese, espelha, mais uma vez, a jornada intelectual da Europa. A passagem do ceticismo e das guerras religiosas do início do século XVII para a nova ordem racional e científica do iluminismo no século XVIII. É exatamente essa a grande tese de Carpio. A música não é um enfeite da história. Ela é a própria história contada em sons. É
É uma perspectiva que muda tudo. O barroco, então, não é um lugar, um estilo estático, mas uma travessia turbulenta, a passagem dolorosa e criativa da destruição de um mundo para a construção de outro. Exato. E essa travessia prepara o terreno para o nosso próximo capítulo, onde a história vai dar mais uma de suas reviravoltas irônicas. Veremos como os próprios filhos de Bach vão olhar para o universo monumental do pai, achá-lo complicado e obscuro demais e rejeitá-lo para inaugurar a clareza, a simplicidade e o equilíbrio do classicismo. Mal posso esperar. Para encerrar, fica uma provocação que a análise de Carpeo nos deixa. Ele menciona que a música no século XVIII era, em sua maioria, funcional. Era escrita para a missa de domingo, para o banquete do príncipe, e depois muitas vezes era descartada. O próprio Bach, o gênio cósmico, foi visto por seus contemporâneos como um artesão, um funcionário da igreja que entregava música semanalmente. Isso nos faz pensar: será que a nossa ideia romântica de que a música é uma obra de arte atemporal é, na verdade, uma invenção bem mais recente? E será que esses mestres barrocos, em suas próprias mentes, se viam não como artistas imortais, mas como artesãos geniais, simplesmente fazendo o melhor trabalho possível para a ocasião?